Ela ficou conhecida por um dos capítulos mais polêmicos da Bíblia, mas quase ninguém fala sobre a força, a sabedoria e a coragem que essa mulher demonstrou depois da queda. Batseba não foi apenas parte de um escândalo. Ela foi a mãe de Salomão, a mulher que protegeu o futuro do filho e alguém que se levantou em um momento decisivo para lembrar um rei da promessa que ele havia feito. 3 palavras que resumem o que vamos aprender nesse vídeo são redenção, posicionamento e legado. Quando ouvimos o nome Batseba, quase sempre lembramos apenas do episódio envolvendo o rei Davi. E sim, foi uma história marcada por pecado, abuso de autoridade e consequências profundas. Mas a história dela não termina ali. E isso é extremamente importante. Deus não define uma pessoa apenas pelo pior capítulo da sua vida. Depois de toda a tragédia envolvendo Davi, depois da perda do primeiro filho, de toda a exposição, vergonha e das consequências, Batseba permaneceu. E com o tempo deu à luz Salomão, o menino que se tornaria um dos reis mais conhecidos da história de Israel. Agora perceba isso. Muitas mulheres, depois de experiências traumáticas, vivem presas ao passado. Mas Batseba não permitiu que a dor anulasse completamente o futuro. Anos depois, Davi já estava velho. O reino enfrentava uma crise. Adonias tentava tomar o trono e, enquanto isso, a promessa feita para Salomão parecia ter sido esquecida. E aqui entra uma das partes mais necessárias dessa história. Batseba poderia ter escolhido permanecer em silêncio. Ela poderia pensar, mas eu não tenho voz. Melhor eu ficar quieta. Eu não sou ninguém. Eu errei tanto, não vão me ouvir. Mas ela se posicionou. Ela entrou diante do rei e o texto de 1 Reis mostra algo muito importante. Ela relembrou Davi de uma promessa que ele havia feito sobre o filho dela. Isso exige coragem. Muitas vezes, mulheres são ensinadas apenas a suportar e não a se posicionar com sabedoria. Batseba não estava apenas defendendo o próprio filho, ela estava protegendo um legado. Salomão não era apenas o filho dela, havia um propósito sobre a vida dele. E isso fala muito sobre maternidade. Mães sábias entendem que filhos não precisam apenas de carinho, mas também de direção, proteção e discernimento. Em Cântico dos Cânticos 3:11, Salomão menciona a coroa com que sua mãe o coroou no dia do seu casamento. E isso é muito forte. Mesmo depois de tudo, Batseba ocupava um lugar de honra na vida do filho. A mulher marcada por um passado difícil agora era lembrada como a mãe do rei. E eu acredito que uma das maiores lições dessa história seja: um passado quebrado não impede Deus de construir um futuro com propósito. Batseba errou? Sim. Davi errou gravemente? Sim. Houve consequências? Sim. Mas nada disso impediu Deus de escrever continuidade. E isso não é romantizar pecado. É reconhecer a profundidade da redenção. Batseba poderia ter sido conhecida apenas pela dor, mas também foi conhecida pela coragem de se posicionar, pela sabedoria e pelo legado que ajudou a proteger. Porque mães que influenciam o mundo entendem, não basta gerar filhos, é preciso ajudá-los a caminhar em direção ao propósito. Mães que influenciam o mundo não permitem que promessas importantes sejam esquecidas. Se você gostou desse vídeo, não deixe de assistir mais vídeos da série Mães que Mudaram o Mundo.